É isso aí, pessoal. Agora sim, nós vamos fazer a nossa última aula. Não sei se eu vou dividir ela em duas partes, a gente vai pensar juntos aqui. Mas a nossa última aula se referendo aí ao ICMS, as taxas e mais uma lei extravagante aqui, que a princípio está dentro do nosso edital. Então, o que a gente vai fazer? Vamos comer pelas beiradas aqui. O ICMS tem muita informação, mas a gente quer, a princípio, apresentar para vocês o que eu considero de mais relevante para essa prova, tá? Vamos começar com esse assunto aqui, ó. Lei Estadual número 3676 de 2020, regulamento parágrafo único do artigo 116 do CTN. Aqui a gente estudou juntos, né? A gente relembrou que o artigo 116 do CTN é justamente aquele artigo que fala a respeito das possíveis simulações de fatos que o contribuinte possa fazer para poder, a princípio, disfarçar a ocorrência do faturador ou esconder mesmo a ocorrência do faturador de um imposto. Então, na verdade, nós temos uma norma estadual para regulamentar o que fala o parágrafo único do artigo 116. Só para você lembrar, eu até trouxe aqui, né? O artigo 116, ó, vamos botar ele aqui na telinha para você. Ó. É aquele que fala assim, ó, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido um fato tirador existente a ser feito. Tem duas formas, né? Então tá aqui, ó. Tratando de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz seus efeitos, que normalmente lhes são próprios. Tratando de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída a situação jurídica, nos termos do direito aplicável. Na idade, nós temos dois tipos de fatos tiradores, principalmente ali em virtude do momento da ocorrência dos mesmos, que são fato tirador situação de fato, onde o ICMS é um grande exemplo, onde a saída da mercadoria para nós já é um fato tirador, e isso é uma situação de fato. E a gente considera que ele ocorreu quando a circunstância material, ou seja, o caminhão está fora da empresa, a mercadoria já saiu da empresa, já estão ali produzindo efeitos. Mas nós temos o fato tirador, situação jurídica, muito comum, por exemplo, no ITCMD. Quando a gente fala de uma doação, a doação é um contrato jurídico que, para que a princípio exista, ele tem que ter de um lado o doador, do outro o donatário. O doador faz a doação gratuitamente, graciosamente, como diz a lei, por liberalidade, o donatário vai aceitá-lo de forma tácita, expressa ou presumida. Então, na verdade, são os fatos tiradores. Mas o 116 tem em seu parágrafo único justamente algo a respeito de ocorrência de fatos tiradores, porque esse é o tema do artigo. Né? Quando que ocorre o fato tirador? E aí ele fala, ó, parágrafo único, a autoridade administrativa, ou seja, você, auditor fiscal do Estado, né, aqui do Acre, poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato tirador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Então, se houver algum fato, algum negócio que está sendo feito pelo contribuinte para a finalidade de simular a ocorrência do fato tirador do tributo, né, ou a natureza dos elementos constitutivos daquela obrigação tributária, vai ter que ser elaborado algum procedimento que será estabelecido em lei ordinária. Então, a lei ordinária vai ser municipal, se a situação estiver relacionada a tributos municipais, estadual, se a situação estiver relacionada a tributos estaduais, ou federal, se a situação estiver relacionada a tributos federais. Então, é isso que caiu na prova. Né? Na verdade, ó, ele está pedindo aqui que você fale a respeito dessa lei estadual, né? Que justamente regulamenta o parágrafo único, ou seja, quais são os procedimentos que um auditor fiscal aqui no estado do Acre vai fazer quando ele verificar alguma situação que dissimula a ocorrência do fato tirador. Aí eu fiz uma questão inédita. É claro que a gente não tem questões. Eu acho interessante, a gente às vezes faz assim essas aulas assim de revisão geral, a gente tem que criar a questão. Não tem questão dessa lei específica do Acre aqui, porque é uma lei muito especial. É uma lei muito específica para o auditor fiscal aqui do Estado. Então, veja lá. João é um auditor fiscal do Estado do Acre e se deparou com uma declaração do imposto de renda entre o pai e o filho, onde o valor de R$ 1 milhão foi declarado como empréstimo das declarações de ambos. Aliás, hoje, né, só para poder constar, é o último dia para a sua declaração do imposto de renda pessoa física. Estamos no dia 31/5/2024. Então, olha só. Então, não esqueça de entregar sua declaração, senão tem multa, hein? Então, vamos lá. Então, ele foi declarado como empréstimo nas declarações de ambos. Então, ambos integraram suas DIF, né, suas declarações de imposto de renda pessoa física, e ambos declararam que havia um empréstimo. Um é aquele que empresta e o outro que recebeu o empréstimo. Entendendo haver um indício de que estariam simulando uma situação, João notificou ambos a apresentarem comprovantes do referido empréstimo, o que não aconteceu.
É interessante que essa matéria está na nossa lei do ITCMD, justamente que o empréstimo precisa ter justificativas, precisa ter alguns procedimentos, cobrança de juros, por exemplo, demonstração de movimentação bancária e financeira, contrato assinado entre as partes. Quer dizer, tem que ter alguns elementos para comprovar a existência do mesmo. Bom, João se deparou com essa situação. Ambos declararam imposto de renda, mas não tem comprovante nenhum de que fizeram isso mesmo. Bom, letra A. Nesse caso, João deve aceitar o que foi declarado por ambos na DIF, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, pois a situação está fora da sua jurisdição. Letra B. João nada deve fazer, pois sobre empréstimo não incide imposto estadual. E é verdade, né? Empréstimo não incide imposto estadual. O que incide imposto estadual é a doação. O empréstimo subentende que o dinheiro vem e depois vai voltar, com juros, por exemplo. Aqui não. Né? Se isso aqui for uma simulação de doação, aí sim que a gente tem uma desconfiança. Mas veja, a letra A não fazer, aceita tudo que está na DIRF e boa, não é a resposta da questão. A letra B não faz nada porque sobre empréstimo não incide imposto estadual, estaria certo se realmente o empréstimo fosse comprovado. Mas até agora a gente viu que não aconteceu a comprovação desse empréstimo. João deve respeitar o direito ao contraditório e ampla defesa e aguardar que ambos se manifestem judicialmente. Então ele respeita o direito ao contraditório, respeita o direito à ampla defesa e aguarda que ambos se manifestem. Bom, isso a princípio geraria uma confusão, né? Porque o João já verificou uma irregularidade, então ele prontamente faz alguma notificação para o contribuinte já entra na justiça e ele vai ficar esperando a resposta na justiça, a defesa judicial do contribuinte. Está muito esquisito isso aqui. A letra C, né, indica uma coisa que a princípio está contrária ao que diz a lei. A lei diz que o contraditório e a ampla defesa vai ser dentro da auto-infração e não de forma judicial. Então a letra D. João deve lavrar o auto de infração fundamentando os fatos, discriminando-os e descrevendo os mesmos, que ele supõe serem fatos geradores de imposto estadual. E qual seria, então, o valor devido? Então, João deve já partir para a mão na massa. Já que houve uma dissimulação, ele mesmo vai gerar o contencioso mediante a apresentação da sua acusação fiscal, ou seja, ele vai autuar aquela determinada situação. Então, esse R$1 milhão, na idade, é uma base de cálculo de imposto sobre doação. O que o João vai considerar já que vocês não têm comprovação de que houve realmente, né, essa transferência propriamente dita, então eu vou dizer para vocês, para mim, essa matéria é matéria de doação. Então, vocês, a princípio, vão ter que pagar imposto sobre doação. É claro que há direito à ampla defesa e contraditório, mas vão ser dentro do auto-infração. Então, a letra D é o gabarito da questão, a letra D de dado. João deve encaminhar uma queixa-crime ao Ministério Público, que tem a função de verificar se houve ou não um crime. É verdade. O Ministério Público poderia verificar se houve aí um crime contra a ordem tributária, por exemplo, né? Mas tem uma parte errada na letra E. E cobrar o suposto imposto. Quem vai cobrar o imposto é sempre a Secretaria da Fazenda, é sempre os auditores fiscais que têm essa função privativa. Então, essa letra E também não merece prosperar. O gabarito, então, da nossa questão vai ser a alternativa à letra D de dado. Tá legal, pessoal? Vocês entenderam? Então, na verdade, eu creio que essa questão de prova que possa cair... Veja, a gente não pode desconsiderar nada do que está no edital. Então, essa lei, a princípio, deve cair com uma questão prática. Assim. Se ela cair, ela vai cair dessa forma. Eu creio. É claro que tem alguns detalhinhos nessa lei que eu coloquei até na resposta, né? Quando você lê um pouquinho ali a lei, ele fala, o auditor fiscal da Receita do Estado poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular, que é o que está no 116, parágrafo único. Essa desconsideração deverá estar fundamentada para o lançamento de ofício, ou seja, ele vai lavrar o auto-infração. E ele vai fundamentar o que ele encontrou lá. Aí ele analisa os fatos, veja que eu usei os verbos que estão previstos na lei. Né? Caso decida no sentido da desconsideração e promove o lançamento de ofício. O auditor fiscal, então, deve discriminar os elementos, descrever os atos ou negócios a serem tributados. Né? E aí, o que fala mais a lei? E demonstrar o resultado. Está lá o item 3, demonstrar o resultado. E o direito ao contraditório e ampla defesa será exercido dentro do contencioso e não na esfera judicial, como a princípio caiu na questão. E aí acabou já a lei, cara. É só isso mesmo. Então, na verdade, eu fiz essa aula... ou essa questão aqui, né,
para te treinar na véspera da prova para uma possível questão sobre esse assunto, já que essa lei é bem específica e especial aqui para o Estado. Vamos pegar a lei das taxas também, vamos pegar entre esses dois assuntos extravagantes, já vamos tratar aqui com eles para vocês. Nas taxas, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que às vezes o avaliador fica doido e resolve cobrar taxas. Como ele fez na concurso lá do Rio Grande do Sul. Quem fez o concurso do Rio Grande do Sul fez 40 questões de legislação, não é a nossa realidade agora. E das 40, pasmem, né, como um bom amigo que eu tenho, né, Pastor Rodrigo, um forte abraço para você. Pasmem! Né? Você vai olhar lá e você vai ver 4 questões sobre taxa das 40, ou seja, 10%, uma a cada 10 questões da prova foi taxa. Então, às vezes, o avaliador realmente acessa e lembra da lei das taxas. E o que ela lembra na lei das taxas? E aí é que eu quero chamar a atenção para vocês. A parte de isenção e não incidência. Então, aqui para nós, para o nosso concurso, para o nosso certame, é importante, para taxas, que você olhe com carinho a parte de não incidência e isenções. Então, olha que caiu na prova de 2019, lá feita da CESP-Sebrasp, ali Cefaz, Rio Grande do Sul. A respeito da taxa de serviço diverso do Estado do Acre, que é a TSF, taxa de serviço diverso, TSD, né? Assinale a opção correta. Cabe à Secretaria de Educação do Estado fiscalizar a taxa referente ao serviço de inscrição em concurso público. Querido, a taxa de serviços diversos, quem vai cobrar é você, auditor fiscal do Estado. Fiz questão de manter aí a questão original em algumas partes, justamente para a gente ver, né, que realmente qual que é a forma que a banca usa. Então fala assim, concurso público tem taxa aqui no Estado, então quem vai cobrar é o setor de educação. Não, quem vai cobrar continua. É uma taxa, é um tributo. Quem vai cobrar é quem é responsável pela cobrança de tributos. É a Secretaria da Fazenda. Apesar de os recursos serem destinados ao Estado, a fiscalização da taxa compete a cada município onde o serviço foi executado. É claro que não. Né? Fiscalizar a taxa é matéria dos fiscais estaduais. Então, a letra B também é uma viagem da banca. A isenção da taxa abrange as pequenas empresas e os microprodutores rurais. Como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Se você ler a lei das taxas. Então, aqui na nossa lei, nós não temos essa isenção para pequenas empresas e microprodutores rurais. Tá certo? Então, a letra C também estaria fora. Os alvarás e os registros anuais são definitivos e desprovidos da exigência de uma renovação anual. Né? Então, os alvarás e registros anuais são definitivos e desprovidos da exigência de uma renovação anual. Está errado. E o gabarito da questão, então? Então, quando você tem um alvará, por exemplo, para porte de arma aqui no Estado, esse alvará ele é renovado por períodos. Então, todo ano tem a renovação do alvará. Então, você, a princípio, não é uma coisa ad aeternus, né? Ou seja, para sempre. Tome cuidado. O registro ou cancelamento do registro de contratos de financiamento celebrado através de instituições financeiras devidamente autorizadas é serviço isento da taxa se atendidos os devidos requisitos. Então, registro ou cancelamento de registro de contratos de financiamento celebrado através de instituições financeiras é serviço isento da taxa se atendidos os devidos requisitos. Então, essa isenção está prevista. Se a gente não conhecer a lei, nós não vamos perceber essa isenção lá dentro das alternativas. A gente vai ficar com dúvida. Por isso que é necessário que o aluno conheça as isenções. Veja que a banca, eu fiz algumas alterações. Aliás, eu fiz a alteração só na letra E aqui. E a banca gosta desse assunto. Tá bom? Tanto é que outra questão na mesma prova caiu sobre esse assunto. Olha lá. Então ele fala assim, acerca da isenção da taxa de serviço diverso no Estado do Acre, assinale agora a opção correta. Os praças das Forças Armadas que exercem função de capelão têm direito à isenção de taxa do serviço de registro de seus veículos. Não tem essa previsão aqui no Estado do Acre. O atestado de pobreza é prova necessária para o gozo da isenção da taxa sobre o serviço de expedição de certificado de vacinação animal. Não tem essa previsão aqui dentro da nossa legislação. O solicitante de certidão para fins militares terá isenção da taxa de expedição do documento somente se comprovar ser militar. Também não tem essa previsão dentro aqui do nosso Estado. As microempresas têm direito à isenção da referida taxa, desde que apresentem documento fornecido pelo órgão estatal, competente que comprove a condição de microempresa.
também não temos a isenção de microempresas aqui dentro da nossa legislação específica que está no nosso edital. A isenção da referida taxa é aplicável a antecedentes políticos para fins de emprego ou profissão. Então, se houver a necessidade de uma certidão de antecedentes políticos para fins de emprego ou profissão, existe uma isenção da taxa de serviços diversos aqui no nosso estado. Gabarito da questão alternativa letra E. Tudão, como é que eu saberia isso tudo aí, Tudão? Se você, a princípio, ler essa parte aqui da lei, ó. Então, a gente tem a taxa de serviços estaduais e tem a taxa de fiscalização e segurança pública. Nossos faturadores são poder de polícia ou prestação de serviços. A definição do poder de polícia e quais são os serviços prestados estão lá no CTN, artigo 75, né? Ao 77 lá do Código Tributário Nacional. A gente sabe ali quem é o contribuinte, que é aquela pessoa que ou toma o serviço, ou aquela pessoa ao qual está sujeito ao poder de polícia. E os responsáveis solidários são ali presentes também. Agora, lembrando que esse resumo vai estar na tua mãozinha aí depois. Para quem é aluno da nossa revisão está baratinha, né? Fiz por R$60 aí, 5 aulas muito legais para poder ajudar você a revisar toda a matéria com questões, inclusive, inéditas, como algumas e adaptadas, ou adaptadas como eu estou apresentando nessa aula. Então, poxa, se você ainda tem chance, ainda tem um tempinho para estudar, meu querido, pega lá, porque até o material por escrito está lá na tua mão, você vai poder ver ali importantes resumos a respeito da matéria, tá bom? Bom, aí o que acontece? Olha só o que fala o artigo 5º. As taxas não incidem ou são isentas na prestação de serviços destinados a... Então, na verdade, as não incidências e isenções, elas estão emboladas no artigo 5º. E aí você vai ver, né, os assuntos. Vida funcional dos servidores, órgãos e entidades da administração pública, bem como autarquias estaduais e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, interesse das entidades de assistência social, beneficência, educação, cultura e demais entidades, desde que sem finalidade lucrativa, reconhecidas por lei como de utilidade pública, inscrição de candidato em concurso público de seleção de pessoal para provimento de cargos públicos estaduais. Aí tem isenção total da taxa se se comprovar estar desempregado, né, ao se inscrever em qualquer concurso público estadual, ou isenção de 50% se ele comprovar que recebe até um salário mínimo mensal, quer dizer, existe até uma situação da isenção ser maior ou menor, dependendo de qual que é o valor que ele recebe. Interesse da União, Estados, municípios e demais pessoas de direito público. Antecedente político, caiu na prova, para fins de emprego ou profissão. Registro ou cancelamento de registro de contrato de financiamento, caiu na prova, celebrado através de instituições financeiras devidamente autorizadas. Correções realizadas por processo sumário. Obtenção de inscrição estadual, atualização cadastral e fechamento das empresas junta à Secretaria de Estado da Fazenda. Quer dizer, veja que aqui nós temos todas as hipóteses. Então, tem várias outras que você viu aí, a do capelão, a do militar, que não estão aqui presentes. São só 9 hipóteses aqui de não incidência ou isenção dessas taxas. E é elas que você vai ter que levar para a prova. Tá legal? Eu quero que essa aula seja uma aula bem rápida, bem assim de resumo mesmo, para você poder maquinar na cabeça aquilo que você vai guardar para a prova. Essa é a ideia. Tá bom? Fico muito feliz de você estar aqui comigo. Eu desejo a você uma excelente prova. Detonem, vai com tudo e vai que vai dar certo. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.